Boa tarde a todos. Retornamos com a nossa programação no evento SBCOP, Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono. Daremos início agora ao painel com o tema Economia Circular, caminhos para gerar, reter e recuperar o valor dos recursos. Para compor o painel, convidamos vice-presidente jurídico de Sustentabilidade e de Relações Governamentais da Siemens do Brasil, Luiz Felipe Gatto Mosquera. A diretora do Programa de Sustentabilidade do Fundo Finlandês de Inovação Sitra, Outi Haupera. A gerente de Sustentabilidade do IBRAM, Cláudia Salles. Gerente de Projetos Estratégicos de Mineração da Vale, Francisco Carlos Manesco Júnior. E o Superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI e o moderador deste painel, Davi Bontempo. Com o objetivo de promover o diálogo entre o governo e setor produtivo, destacando como políticas públicas podem impulsionar novos modelos de negócios circulares, a inovação em materiais e a colaboração entre setores, passamos a palavra para o nosso moderador, Davi Bontempo. Ok, muito boa tarde a todos. Sempre um prazer aqui iniciar essa segunda fase da nossa programação do Diálogo Empresarial, hoje nessa edição de COP30 aqui em Belém. Agradecendo também aí os anfitriões, a FIEPA, pela oportunidade de estar usando aqui o espaço e dessa forma estar podendo acomodar todos vocês para que a gente possa fazer esse evento tão tradicional da CNI, que a gente também concebe todo ano. Então, desde Glasgow, a gente vem fazendo esse diálogo empresarial para que a gente possa envolver cada vez mais o setor industrial, o setor empresarial, nessa agenda de baixo carbono, nessa agenda de redução de emissões. E, dessa forma, a gente lançou também, no mês de março, a Sustainable Business COP, muito no intuito de engajar cada vez mais e também proporcionar essa interação com o setor produtivo, com a academia e também com o governo, para que a gente possa juntos caminhar nessa direção. E dentro da esteira da SBCOP, criamos também a Força-Tarefa de Economia Circular. Claro que com a composição internacional, mas com o objetivo comum de entender a agenda de economia circular não só pelo lado da eficiência, do uso eficiente dos recursos naturais, mas também como um agente que vai ajudar a reduzir as emissões, porque à medida que a gente trabalha, seja no design, seja na reciclagem, a gente está, de certa forma, reduzindo essas emissões e contribuindo para uma agenda maior. Mas eu estou aqui hoje com o Luiz Felipe Gatto Mosquera, representando a Siemens, estou com a Claudinha aqui do IBRAM, com o Francisco também da Vale, e também com a Outi, que trabalhou com a gente bastante no maior evento de economia circular, uma parceria Sitra, CNI e também com a Fiesp, e com certeza a gente debateu bastante esse assunto e trouxe aí várias oportunidades para a nossa agenda. CNI já trabalha em economia circular desde 2014, pela primeira vez a gente escutou esse termo no Fórum de Produção e Consumo Sustentáveis, fizemos uma aproximação com a USP, dessa forma a gente evoluiu no entendimento do conceito, trabalhamos aqui com vários de vocês dentro da concepção de uma norma internacional ISO durante 5 anos. Ano passado a gente já publicou as primeiras normas, que serviu muito para que a gente pudesse ajudar num desenho de uma política pública que continua ainda no Congresso, mas numa fase final, mas que a gente já tivesse um amadurecimento dessa temática e entendesse aí os seus benefícios. Um tema que, pela primeira vez na COP, passa a ser muito mais formal,
Então, a gente tem participado de vários painéis em vários estandes sobre economia circular. Passa a ser um tema cada vez mais valorizado, cada vez mais falado, e também aí abrindo um contexto, né, de contribuição para a agenda de baixo carbono. Mas eu queria aqui já iniciar o nosso debate com a Claudinha, né, sabendo que o IBRAM trabalha bastante essa agenda dentro do setor mineral, né, principalmente no âmbito da recuperação, né, Claudinha? Então, eu queria ouvir de vocês como é que o IBRAM tem enxergado essa oportunidade e aplicado esses conceitos para ser mais eficiente dentro do setor mineral. Obrigada, Davi. Uma boa tarde aí aos meus colegas de painel, uma boa tarde a todas e todos aqui junto conosco nessa empreita da COP30 e aqui da SBCOP. Essa temática de circularidade do setor já é algo bastante difundida e empregada, ainda não de uma forma substancial, mas muitos projetos, né, eu não vou dar spoiler, tá, Francisco? Mas muitos projetos já vêm, né, no crescente e pensando em outros usos de recurso, né, a mineração ela já por prática, já tem aí a questão de recirculação e reuso de água, aí, numa praxe bastante antiga, né? Algumas tipologias já chegando a 90% dessa recirculação. Mas, pensando na questão do material, né, da cadeia de valor, e aí até você citou, né, Davi, a questão da ISO, essa é a abordagem mais moderna e usualmente hoje empregada, é entender que a circularidade é a manutenção, né, uma abordagem sistêmica de manutenção do fluxo daquele material por meio da adição, no meio da retenção ou recuperação. E quando a gente fala isso, e pensando na mineração, faz todo sentido, né? A mineração ela é uma atividade de extração de um bem primário, né, pensando nessa lógica linear, e à medida que você faz a extração daquele movimentação daquela terra, vamos dizer assim, né, de uma forma mais leiga, uma série de tipologias minerais estão ali vinculadas, né? Não a minha tipologia alvo, mas toda aquela movimentação ela é um produto, ela tem um valor, né? Então, você garantir que aquela que a gente chama do estéreo, né, na hora da movimentação da terra, ou então do processo do venenciamento, que é o rejeito, garantir que aquele material ele possa ser reutilizado em outras cadeias produtivas, a gente está, então, caminhando para a circularidade. E isso é um processo que cada vez vem sendo mais difundido. Uma vez que a gente pensar que todo aquele estéreo, todo aquele rejeito, aqueles resíduos da mineração... Desculpa. Aqueles resíduos da mineração são materiais que têm valor e que podem ser valores para outras cadeias, né? Uma outra abordagem também da circularidade da mineração, que tem sido muito empregada e difundida, é a mineração urbana, né? Ou mineração secundária ou de bens já minerados. Essa também é uma prática que é muito empregada, né? Hoje em dia já existe, né, algumas empresas que já vêm fazendo essa atividade, já vem sendo difundida, ainda não amplamente difundida, mas ela é uma prática que, efetivamente, ela pode trazer uma oportunidade, especialmente no tema que a gente vem discutindo aqui, né, que é a pressão sobre recursos naturais, a pressão sobre os bens primários, e como é que a gente diminui a demanda por esses bens, sendo que, pela transição energética e pela própria novas rotas tecnológicas, um aumento da demanda desses insumos, especialmente minerais críticos estratégicos, vai ser necessário. Então, alguns relatórios, né, o próprio relatório da Agência Internacional de Energia, ele coloca que até 2050, por meio da oferta de bens minerados, né, da economia circular, 40% do cobre e do cobalto vão vir da circularidade de produtos já minerados, e até 22% e 25% de níquel e lítio, respectivamente, vão advir dessa forma de negócio. Então, é uma realidade e é algo que precisa ser amplamente difundido. Nós, pelo IBRAM, nós temos, né, como Davi mesmo mencionou, a gente tem difundido essa agenda, colocado, né, a oportunidade do setor entender que isso é interessante, porque o rejeito da mineração é um passivo,
né, que despende recurso, inclusive, não só humano, mas recurso financeiro, e que você fazer a reutilização, você está promovendo novos negócios. Nós lançamos, né, vou fazer uma panfletagem, tá, Davi? Depois eu vou entregar para todo mundo. Nós lançamos, nos 4 últimos anos, 2 publicações. Uma primeira publicação sobre, né, um guia sobre práticas de circularidade no setor. Nesse guia são 15 empresas que já vêm praticando, né, circularidade, com em torno de 40 casos já reais acontecendo, não casos em escala, casos que já têm viabilidade econômica, e um segundo que foi lançado em 2023, que traz aí em torno de 50 casos práticos de circularidade na mineração. E rapidamente, né, já para ir finalizando a minha fala, alguns exemplos que eu acho que faz sentido aqui trazer para vocês, né? Empresas como a Mineração Tupi, né? A empresa Tupi, ela é uma empresa de reciclagem de sucata e ela, dentro do seu processo produtivo, do seu processo operacional, ela consegue regenerar mais de 4.000 toneladas de areia por mês. Isso é muito significativo. Não vou falar da Vale, porque o Francisco vai falar, porque o caso da Waste to Value é maravilhoso. Também trago aqui a Land, né? A Land Mine é uma empresa de mineração de cobre. Ela fica no Goiás e ela conseguiu, a partir do seu processo produtivo, fazer a recuperação e a recondicionamento dos seus rejeitos para os remineralizadores. Remineralizadores são, né, bens minerais que são utilizados no processo agrícola. Faz todo sentido, até por conta de uma lógica de simbiose, que é um dos desafios da circularidade dos processos de mineração. Você está dentro de um estado que tem uma característica agrícola muito forte, então você produzir a partir do seu rejeito um bem que seja utilizado dentro da sua área é muito, muito bacana, porque você já otimiza, inclusive, o desafio que é a venda casada desses processos, né? E, por fim, também só colocar, né, outros casos muito bacanas sobre calcário agrícola, a própria recuperação de minério de ferro, de ouro, enfim, nesse livro que eu mantei, vocês conseguem ver vários casos que já acontecem, e também a medição da própria geração dos resíduos não minerários. Né, como uma mineradora é uma planta industrial, então ela também tem uma geração bastante vultosa de resíduos não minerários. E hoje, né, a gente consegue fazer a medição por meio de um grupo de trabalho que nós temos nessa agenda, que mais de 70% dos resíduos não minerários gerados nas associadas vinculadas ao IBRAM têm uma destinação ambientalmente adequada. Então, é uma prática real, uma prática que já acontece, ela precisa ser impulsionada e transbordada para além dessas grandes empresas que entendem isso como oportunidade. E, enfim, né, tem agora uma série de políticas e projetos que eu deixo para uma próxima rodada para a gente falar. Obrigado, Claudinha. Claudinha falou sobre a parte de recuperação, né, de resíduos, né, uma parte bastante importante quando a gente fala de economia circular, mas queria passar aqui para o Mosqueiro para ele dar uma outra vertente, né, a vertente da eficiência, a vertente do ecodesign, como é que as Siemens, né, sinônimo de eficiência, vem enxergando essa oportunidade também dentro do conceito da economia circular, Mosqueiro. Ótimo, Davi, muito obrigado. Eu queria agradecer também à liderança da SBCOP, à CNI e à FIEPA pelo convite, aos meus colegas de painel. Uma satisfação grande para a Siemens estar aqui falando sobre circularidade. Circularidade, para a gente, já está incorporado no nosso dia a dia há muito tempo. A gente compreendeu muito cedo que o caminho que a gente estava tomando de economia linear não era viável, não era sustentável, a gente não conseguiria entregar um planeta para os nossos filhos igual ou melhor daquele que a gente recebeu dos nossos pais. Então, temos um compromisso com circularidade, claro, há uma pressão regulatória, há uma pressão de consumidores, principalmente em economias mais maduras, mas isso tem que partir de dentro, tem que ser de dentro da empresa. E a gente aterriza os conceitos de sustentabilidade no mundo real passando por circularidade. Sustentabilidade para Siemens começa com descarbonização e eficiência energética, passa por circularidade, mas termina nas pessoas, na sociedade. Então, é um conceito que para a gente está no DNA. E como a gente faz isso? A gente faz isso olhando 3 aspectos principais. Primeiro,
dos nossos muros para dentro. O que a gente faz dentro de casa para garantir que a gente vai honrar esse compromisso com economia circular. Então, nosso compromisso com descarbonização, a Siemens tem a ambição de ser net zero até 2030. No Brasil, a gente está muito bem posicionado nesse sentido. A gente já avançou mais de 68% nessa meta. No Brasil, a gente é aterro zero, a gente não envia nada para aterro sanitário. Todos os resíduos gerados dentro das nossas propriedades são tratados. Então, isso é viver no dia a dia, é viver pelo exemplo, a circularidade. Então, isso é o que a gente faz para dentro de casa. Agora, olhando para fora como a gente apoia nossos clientes nessa jornada. Mais de 90% do nosso portfólio é direcionado a atividades que ajudam nossos clientes a cumprir seus objetivos de descarbonização, de eficiência energética. A gente está junto com os nossos clientes nessa jornada. No ano fiscal passado, a gente ajudou a tirar mais de 140 milhões de toneladas de carbono da sociedade, da atmosfera, desculpe. Isso é um resultado bastante significativo. Como a gente segue apoiando nossos clientes? Então, a gente pensa em circularidade, como você falou, lá atrás, na fase de ideação dos nossos produtos ou soluções. Eu acho que não adianta, é um modelo que é derrotado, aquele modelo onde a pessoa pensa em circularidade só no final da vida útil do produto. O que a gente faz agora, como a gente recicla? O modelo vencedor é como a gente faz pensar na fase de ideação do produto, na prancheta ainda, como a gente vai aplicar os melhores materiais, os melhores processos produtivos para ter eficiência e o menor geração de resíduos, como a gente alonga a vida útil, enfim. E a gente usa ferramentas digitais nesse sentido. Então, por exemplo, a gente usa gêmeos digitais para projetar e para simular a utilização desses produtos ou soluções, para ver onde, eventualmente, ainda no mundo digital, aquele produto pode apresentar uma falha, como a gente corrige isso, como a gente alonga a vida útil desse produto, como a gente aplica melhores materiais, melhores matérias-primas. Por exemplo, outra ferramenta digital, a gente usa a impressão 3D. Quem é engenheiro aí sabe, quando a gente vai fazer uma peça metálica usinada, você precisa de um sobremetal para usinagem, e aí aquele sobremetal é sucata, e isso é ineficiência, é perda de dinheiro para a empresa. Com tecnologia digital, aplicando impressora 3D, por exemplo, você usa exatamente a quantidade de material que você vai precisar naquele produto. Então, isso é um compromisso com circularidade, mas, no fim das contas, é dinheiro no bolso, é resultado financeiro para a empresa. Então, são essas as maneiras que a gente tem para apoiar nossos clientes. E aí, o terceiro aspecto que eu comentei, e tão importante quanto os outros dois, é esse tipo de conversa, são as coalizões que a gente participa, são os parceiros que a gente se conecta, porque no mundo de hoje ninguém vence sozinho, a gente precisa de cooperação e colaboração. E eu sempre falo, eu venho da área, eu sou advogado por formação, venho da área legal de compliance, e o momento que a gente vive hoje para a sustentabilidade é o que eu via há 20 anos atrás com compliance. Há 20 anos atrás, a gente precisava falar para pequenas e médias empresas que era importante construírem seus programas de compliance, porque isso era um ticket to play. O direito de sentar à mesa era ter esse tipo de programa. Hoje em dia, ninguém discute, todo mundo tem, seja empresa grande, média, pequena, todo mundo tem um programa de compliance. Talvez a gente ainda precise levar mais esse conhecimento para pequenas e médias empresas. Pequena e média empresa é o coração da nossa economia, uma grande parte do nosso PIB vem de pequenas e médias empresas, e eles não têm essa visibilidade. Na Siemens, a gente faz isso muito bem, a gente participa dessas coalizões, desses debates, coopera muito com a CNI. A gente tem uma iniciativa chamada Trilha Greenlight, onde a gente traz nossos fornecedores, toda a cadeia, e conversa com eles sobre sustentabilidade, ajuda nossos fornecedores a construírem seus programas de sustentabilidade. E eu acho que essa é uma maneira de acelerar o conhecimento dentro da sociedade. É a maneira da gente seguir. O Brasil tem um potencial enorme de ser um campeão na economia verde, na economia digital, e essa é a contribuição que a gente pode dar, é cooperar e colaborar com todos esses agentes. Não, perfeito, Mosqueira. E quando você falou de impressão 3D, lembrou um dos primeiros estudos que a gente fez de economia circular, onde a gente tentava relacionar indústria 4.0 com a economia circular. E os temas de similaridade eram impressão 3D e sensoriamento, né? Então, eram aqueles que mais se aproximavam, né? Mas queria passar para o Francisco agora, né? O Mosqueira, Cláudio, foi muito no âmbito do corporativo, da organização, né? Quando se fala de economia circular, mas um tema
que vem sendo discutido, inclusive com a Vale, que a gente tocou em alguns painéis no dia de ontem, foi a partir de cadeia. E eu queria ver com você como é que a Vale tem enxergado o emprego de princípios circulares dentro da cadeia, olhando aí principalmente para os fornecedores também. Tá certo, Davi. Obrigado. Aliás, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado, FIEPA, por ceder esse espaço para a gente, né? E, bem, a economia circular na Vale, ela começa literalmente lá no comecinho da cadeia de valor, né? Quando a gente fala de circularidade, muitas vezes a imagem ou a ideia da reciclagem nos vem à mente. E é um ótimo exemplo, tá? A reciclagem, sem dúvida, é parte da circularidade. Mas existe uma circularidade no processo, que é, antes de pensar na circularidade do produto, como é que eu produzo gerando menos resíduos? E como é que eu recupero o que até então era considerado resíduo e agrego valor, e transformo isso em valor? Essa é a lógica do programa Waste to Value, que a gente tem implementado na Vale. E esse programa está muito alinhado, por um lado, com uma estratégia de longo prazo, de perenidade da produção circular, mas também com uma estratégia de curto prazo de implementação. O ano passado foram 13 milhões de toneladas de minério de ferro produzidos a partir de origens circulares. Quer dizer que a matéria-prima para a produção desse minério de ferro até então era considerada resíduo, estava disposto numa barragem ou numa pilha, isso foi recuperado. Esse ano, a Vale já produziu 17 milhões e até o final do ano deve chegar em 20 milhões de toneladas de minério de ferro produzidos através da circularidade, um número que nos deixa muito orgulhosos do trabalho que a gente vem fazendo nesse âmbito. E é importante dizer que, assim como uma série de soluções sustentáveis, essas soluções, a circularidade, ela ganha escala e ganha força dentro da empresa, porque ela também passa por um conceito de mais eficiência. É um processo que faz sentido para o negócio, faz sentido para a sociedade e faz sentido para o meio ambiente. O produto circular, ele emite menos CO2. Só no ano passado, com essas 13 milhões de toneladas de produção circular, se a gente estivesse comparando com a produção tradicional, a gente tem uma emissão evitada de CO2 equivalente a 14 mil carros rodando por um ano. São 23 mil toneladas de CO2. Além disso, a energia gerada, o dispêndio de energia para produzir através de vias circulares, ele é menor do que nos tradicionais. De novo, comparando com o consumo energético de casas populares no Brasil, a gente está falando de mais de 30 mil casas. Se eu tivesse produzido por uma via não circular. Além da redução da pegada, né? O footprint da operação como um todo é menor, porque eu estou utilizando do que até então era considerado um passivo, estou dando uma nova vida para aquela pilha, para aquela barragem de rejeito. Isso do lado do minério de ferro. Mas também tem uma oportunidade muito grande na circularidade de coprodutos. E a Vale vem desenvolvendo, investindo em P&D para o desenvolvimento, por exemplo, de areia. Só no ano passado foi mais de 1 milhão de toneladas de areia comercializada. Essa areia, além de novo, reutilizar o que era considerado rejeito, deixa de tirar a areia do meio ambiente. A areia, muitas vezes, que vem da costa de rios. E tirar a areia da costa de rio, além de ilegal, causa um prejuízo enorme para o ecossistema daquele rio. Então, mais uma vez, a gente tem uma solução escalável, eficiente e econômica. Além de outras frentes de pesquisa, né, como soluções cimentícias de aditivo de cimento, que ajuda a abater a emissão de CO2 na indústria do cimento, que é outro setor hard to abate. Além de outras linhas de P&D, né, como fábrica de tijolos, remineralizadores, etc. Quer dizer, é um esforço conjunto. E muito importante dizer que, quando eu digo conjunto, eu estou falando de minério de ferro e coprodutos, mas eu estou falando de parcerias. E isso funciona porque é um trabalho colaborativo entre a Vale, diversas universidades dentro do Brasil, fora do Brasil, centros de pesquisa internos e externos também, e parceiros de negócio. Hoje, a Vale tem uma série de parceiros de negócio que atuam na cadeia de suprimentos, promovendo o desenvolvimento dessas iniciativas, principalmente coprodutos, para efetivamente a gente ter um modelo perene, né, de circularidade. Porque aí vem o último ponto que eu gostaria de destacar, que quando a gente fala em circularidade.
a colaboração entre setores é fundamental. A gente vai conseguir processos mais eficientes, circulares e perenes quando a cadeia for pensada como um todo. Então, e aí parte desses modelos de parceria envolve muitas vezes os clientes da Vale ou os clientes dos clientes. Porque quando a gente tiver a cadeia toda pensando de uma nova lógica circular, aí sim a gente vai ter um processo mais eficiente. E eu estou reforçando aqui eficiente, 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 porque no final do dia a gente entende a necessidade de ter um processo que faça sentido para o negócio, enquanto faz sentido para a sociedade e para o meio ambiente. Perfeito, Francisco, você trouxe aí o conceito de eficiência, né, o conceito de cadeia, Cláudia elencou aqui a parte de recuperação. Enquanto isso, o Mosqueira trouxe a parte do ecodesign, da inovação, mas queria colocar aqui na nossa conversa hoje, né, representando aí o Citra, né, Citra já com grande representatividade quando se fala de economia circular no mundo inteiro, né, principalmente na Finlândia, né, a Finlândia onde já o conceito já é bem difundido, né, e queria entender como que ela transforma essas políticas públicas, né, e lembrando que a boa política pública é aquela que pavimenta o caminho para que o empresário possa operar com segurança jurídica, com regras claras e de forma tranquila possa aí implementar, né, o seu negócio. Mas como que na Finlândia ela utiliza a política pública para gerar inovação? E o que ela poderia nos dizer, né, em termos de experiência, para que a gente possa ir aplicar dentro aqui do nosso país? Thank you. So my name is Outi Haanperä. I come from the Finnish Innovation Fund Sitra. I lead our sustainability program there. I'm honored to be here, and I'm also honored to see another Finn here. So if you want to talk about green hydrogen, go to Herkko. Also would like to thank the Brazilian business community in your success to bring circular economy so closely into the negotiations. And it was an honor to see first time ever like a theme day for circular economy, and it's very close to our heart. Maybe a few words about Sitra. We are a fund, public fund under the Finnish Parliament, so we are not reporting to the government but directly to the Parliament. And it was a gift from the Parliament for the Finnish population when we turned 50-year-old, when we celebrated our 50 years of independence. The Parliament gave this small pot of money to establish this fund, and our mandate is to look for the success of Finland for tomorrow. So we are a future house, and our key areas where we operate is foresight, so understanding different futures that we might be heading to, and then applying that foresight knowledge in decision making. And then we are working on societal innovations and scaling those innovations. Then about your question regarding the public policies, I think I'm going to shortly kind of touch upon, but from a kind of a couple of like from different angles. Like we can talk about soft policies and then like more harder policies and regulations. And if we start with the softer policies, I would like to talk about the circular economy roadmap that Finland established back in 2016. And that was the first national roadmap ever on circular economy. Of course, it wasn't perfect, but it brought together different stakeholders. And then that circular economy roadmap has been updated, and at the moment we have this something called National Circular Economy Program, and we have actually a target, national target on resource consumption. So the target is that by 2035 we can increase the renewable sources, but at the same time reducing the use of unrenewable sources, so that the overall consumption would be at the same level as it was in 2015. So we have a target, and it wasn't in the first roadmap, but like this process has been evolving. And if I pick up a few points that are important when we talk about these national roadmaps, first of all, you need to bring those stakeholders together. You need to do an analysis where you are. What is the situation in different sectors? What are the challenges and opportunities for circular economy? So like an assessment is key. You need to then think about targets where you want to be, and if those targets are measurable, all the way better.
And against those targets, you can set actions. And if those actions are something that they are well defined, you have actually also designed who is responsible for doing those or implementing those actions. And if they have the resources to do so, even better. And then, of course, you need to have some kind of monitoring framework to see where the progress is going. And so from this, this was a national roadmap, but we have in Finland something that we are very proud of, and these are called industrial low-carbon roadmaps. And many industries, when they have been doing their own low-carbon roadmaps, they have realized actually that their circular economy could have a role to play here. And for example, the technology industries, Finland, they have done their own circular economy program. So this kind of from the national work, you then go like to sector-specific work. Even though, of course, circular economy is something that is not sector-specific, but you need collaboration across sectors. Then if I give an example of like a harder policy, is more like on regulation. We are part of the European Union, and we have a lot of environmental policies that are actually coming from the European Union. And I think in Brazil you can think that you have states and then you have the national government. But European Union, just because of the situation, the geopolitical situation, there has been much more focus on circular economy at the moment. And I must say that I agree on that we need definitely this moment is giving definitely boost for a circular economy, but I think we have to be careful that we don't use circular economy as a tool to increase like protectionist policies that we still champion for open trade and open policies. But for example, we have batteries regulation. We have, of course, when electrification is advancing in our societies, we know that at some point we will have a load of batteries that are coming end of life stage. So the European Union is looking at targets now to set like how much collection rates for those batteries and how much of, for example, lithium you need to actually collect and by a certain date. And also from when we are manufacturing new batteries, there are targets of how much recycling content they need to have. So that's a very binding regulation that gives a clear target for companies that this is the vision that we are going. And for example, in Finland, in Harjavalta, a company called Fortum opened the biggest recycling battery manufacturing center in Harjavalta. So that's a kind of link like from policies to innovation. And actually the technology that Fortum has, they're able to recover most of the materials from batteries. And then I think if you mention like softer policies, there is awareness and knowledge. And we have done like Sitra has published these like we call it the list of most interesting company cases on circular economy, and they've been very popular. Like one of the most popular material we have on our website. So we collect these company cases, and it showcases like the innovation they are applying, but also like it can actually be a business case. Like you can do business on circular economy, and those I think that's a very powerful tool. And because Finland is very famous for our education system, I'd like to stop by saying that we have now, it's been a long process, but we have integrated circular economy throughout our education system, from primary education to university education, including like applied education degrees. So that's something we are very proud of, because you cannot have those companies implementing circular economy policies unless you have those people who can actually do that. Ok, thank you. Bom, vou iniciar aqui a nossa última rodada, bem rápida, né? 1 minuto e meio para cada um, estourando. Mas a gente falou aqui de várias temáticas, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui mais aberta, né? Numa primeira linha, no olhar das barreiras, né? O que é barreiras para vocês em relação à implementação e aceleração da economia circular, e aí financiamento, políticas públicas, enfim, alguns exemplos. E a segunda linha, a segunda questão é como engajar melhor, né, o setor privado dentro dessas iniciativas. Lembrando que a CNI vê a COP como uma parte de um processo que dura o ano inteiro. Então, a gente interage com outras oportunidades também, com outros marcos, sempre aí com a visão de processo. Então, eu já vou começar aqui com a Claudinha. Claudinha, 1 minuto e meio aí para você.
Nossa, na pressão, né, Davi? Então, né, eu acho que foi muito bem falado aqui por todos, né? A lógica, o pensamento sistêmico, ela é fundamental dentro da lógica da circularidade, né? Francisco trouxe também a ideia, né, da questão da colaboração, do compartilhamento do valor. E é só lembrar, né, no Fórum Mundial de Economia Circular, quem ganhou o prêmio do melhor, o destaque no fórum foi uma empresa de mineração secundária, na Energy Source, que é a principal produtora de cobalto do Brasil por mineração circular. Então, basicamente, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação é fundamental, e aqui eu quero lembrar o Senai, né, a FINEP, Embrapi, assim, sempre fundamentais, as várias universidades. A questão de políticas públicas, né, relacionadas a essa agenda. No caso da mineração, um particular que até Francisco cita, né, muito diferente a lógica da circularidade para a mineração, porque a mineração tem uma heterogeneidade que os resíduos sólidos urbanos não têm. Então, isso precisa ser percebido, né? O que é mineração de ferro aqui no Pará é totalmente diferente da geomorfologia de Minas e, enfim, né, os mais de 70 tipologias de minerais que o Brasil produz. Né, antes de colocar, né, finalizando aqui, a questão também do consumo, né? Nosso papel enquanto consumidor aí é fundamental. A circularidade também é consumir menos. Então, eu acho que, né, talvez, nesse sentido, a gente pensar em uma mineração mais efetiva, mais eficiente, talvez até minerar menos, seja o caso, né, a gente caminhar aí para uma mineração de um uso mais preciso. E novas operações precisam surgir, né? Eu acho que a gente tem aqui discutido muito que diminuir a pressão sobre os recursos naturais é fundamental, contribuir para a resiliência, contribuir para a regeneração dos ecossistemas, prevenir perdas, para a gente garantir, então, a sobrevivência do planeta e os limites desse ecossistema que a gente vive. Vamos lá. Em poucas palavras, em pouco tempo, a gente tem a oportunidade, gostaria de deixar uma mensagem para as empresas, de uma maneira geral, que muitas vezes as práticas ESG, em geral, são vistas como uma linha de custo. Nós precisamos provocar para que essa linha passe a ser uma linha de receita. É possível. Com P&D, com desenvolvimento de novas tecnologias, a gente consegue, muitas vezes, reverter o que até então era considerado um custo, um passivo, numa oportunidade de negócio. É isso que a gente vem fazendo e perseguindo. É complicado, exige P&D, exige anos de pesquisa, mas faz sentido, dá retorno e no final do dia, faz sentido no negócio. Eu acredito que essa é a principal mensagem que eu tenho para trazer sobre mineração circular aqui. Cada tonelada das 20 milhões de toneladas que a Vale vai produzir esse ano via circularidade tem margem positiva. E é por isso que o programa se sustenta. E, além de ter margem positiva, traz benefício em CO2, traz benefício em energia, traz benefício para a sociedade, para o meio ambiente. E é assim que essas práticas sustentáveis vão se perenizar. Precisamos desse nível de comprometimento entre todos para que, cada vez mais, novas práticas que possam, no primeiro momento, ser enxergadas como potencial custo, sejam revertidas em oportunidades de negócio. Obrigado, Francisco. Out, por favor. Okay, I'm going to finalize by using 3 points. This is something that our President Alexander Stubb, who was also here for the Leaders Forum, is always doing. So 3 points, so I'm going to do this as well. So first is because I represent a future house here, so I think we need to start imagining different futures, also those which are unwanted, and maybe that can help us to kind of be more ambitious and implement the policies that we need. The second thing is linking the sustainability agenda, the circular economy, with the business agenda. And quite often I think there is a business case, but when there isn't a business case, I think we need to be very clever in also applying different policy instruments, economic instruments, in order to make that business case viable, if that isn't yet.
And the third point is people. I think when we are talking about circular economy investments, they are quite often wanted in the communities, but there might be some fears related to pollution or smell or whatever is the fear, and I think we have to really engage with the local population and make sure that the investments have the social acceptance by the people, and I think there are very amazing tools there that companies can use in order to increase the social acceptance of the investments. Thank you. Obrigado, Uti. Mosqueira, você finaliza aí para a gente? Muito bom. Então, em menos de 1 minuto e meio, Davi, eu queria focar na colaboração, na cooperação, no engajamento, como você falou, porque a gente precisa de um ponto de inflexão nessa curva de consumo de recursos naturais. Isso já está afetando severamente o nosso ecossistema, visto esses eventos climáticos extremos que a gente teve no Brasil semana passada, na Jamaica na semana passada. Isso é cada vez mais recorrente. A gente precisa inverter essa curva. E a gente faz isso com o engajamento da sociedade, engajamento das pequenas e médias empresas. E eu vejo hoje o Brasil realmente posicionado, muito bem posicionado para engajar a nossa sociedade. Você falou que nós estamos juntos aqui na COP. Eu vejo uma sequência de eventos onde colocam o Brasil no centro do palco geopolítico. Começou lá atrás com o G20 e o B20, agora na COP esse ano e no próximo ano na Feira de Hannover. Acho que são oportunidades fantásticas para as empresas brasileiras inverterem a lógica de, como na Feira de Hannover, nós passamos 40 anos indo para a Alemanha comprar tecnologia, adquirir tecnologia, a gente vai inverter agora. Vai para a Alemanha levar tecnologia do Brasil, mostrar o que a gente sabe fazer aqui no Brasil. Acho que esse é o caminho para o desenvolvimento do Brasil. E isso a gente faz só em conjunto, em sociedade. Muito obrigado. Ok, muito obrigado a todos. Fechamos aqui nosso painel agradecendo a participação dos palestrantes e agradecendo também a audiência de todos vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigada aos painelistas. Agradecemos a participação de todos.